Boa noite, queridos ouvintes, queridas ouvintes. 19 horas e 1 minuto, estamos aqui, quarta-feira, em mais um programa Acendendo Você, para falar um pouco de tudo que a gente pode aproveitar na nossa transformação, na criação de um ambiente, né, onde a gente possa expandir a consciência, um ambiente de compreensão. Como sempre, né, quero convidar todos que estão chegando, quem não está inscrito no canal, se inscrever, acionar o sininho das notificações para receber as nossas mensagens e dar o seu gostei lá, que isso contribui para que mais pessoas possam ver o nosso trabalho aqui e também aproveitar. Né? O like ali, ele não tem nenhum caráter de premiação ou de contribuição, ou vamos ganhar algo, ou estamos ganhando. Esse é um trabalho voluntário, muito amoroso, muito dedicado. O like é realmente para que a gente possa ter a participação do portal YouTube na divulgação do trabalho. Então, somos gratos a todos que fazem essa ação positiva, né? E vamos lá, então, para o tema de hoje, o que nós vamos falar com vocês, né? Qual é o tema de hoje? A participação da realidade construída, você faz parte disso. O que eu quero dizer com esse tema hoje para vocês? Hoje nós estamos cada vez mais envoltos na verdade. Isso é inegável. Cada vez mais envoltos na verdade. De tal forma que o mundo hoje parece que está em convulsão. Muitas pessoas se revelam até pessimistas, muitas vezes com uma visão negativa, com afirmações, né, quanto a sofrimento, expiação, a dificuldades. Mas a maior dificuldade contemporânea, atual, é justamente o lidar com a verdade. E isso é para todos, não é só para quem é buscador, né, de si, quem constrói a sua própria consciência, quem está no processo ou já desperto para, né, uma nova dimensão, para a quinta dimensão, quem consegue e conseguiu sair da Matrix, da caixinha 3D, a verdade não está só para esses grupos, está para o planeta, para todos nós. Um ambiente de quinta dimensão só funciona na verdade, com a verdade. Todos os dias há um real e uma real e verdadeira transformação no nosso planeta. E naquilo que estamos participando no aqui e no agora. Portanto, isso tem causado inúmeras contrariedades entre pares, entre líderes, entre governos e entre o que cada um de nós já passou em nossas vidas. E essas contrariedades, elas justamente identificam seu padrão vibracional, né, o ambiente que você está passando a escolher para você, não só o ambiente, mas a forma pela qual os seus valores estão se transformando, a sua escala de valores. Num ambiente vibracional de quinta dimensão, a escala de valores não pode conviver com mediocridade. Isso até foi dito na última semana, nós falamos um pouco disso. Não pode conviver com as carências, eu digo as carências da alma, as carências de caráter, as carências da moral, do que a gente sempre falou e virou um pouco em desuso, porque uma parte considera isso obsoleto, que são os bons costumes. Mas a transformação do ser humano, nesse sentido, está muito mais dentro de um ambiente de resgate, né? Resgatar toda essa escala de valores para se manter num patamar de ascensão mesmo. Porque sermos o que nós somos, nós tivemos e estamos tendo uma liberdade sem precedentes. Só que uma liberdade usada de forma negativa.
A liberdade em si não é negativa. Mas uma parte tem usado essa liberdade de forma negativa. Confundiu todo o sistema de valores, de comportamentos. Trouxeram a ideia de comparar o ser feminino, a mulher, ao homem, igualar ao homem. Igualdade não é descer o nível na escala de valores de uns e menosprezar os outros, porque da mesma forma que procuram igualar o ser feminino ao homem, estou falando tudo no sentido negativo, não estou falando em direitos, no exercer da vida, nas oportunidades. Nada disso. Nem vamos entrar nessa discussão, porque essa discussão esbarra até em ideologias que estão aí para as pessoas analisarem, fazerem as suas escolhas, as suas avaliações e fazer os seus posicionamentos. Mas quando eu falo aqui de igualar, é um igualar prejudicial, porque esse igualar que buscaram, colocar o ser feminino numa forma a se autoagredir ou agredir a própria sociedade. Porque o mundo masculino, em certa forma, ele foi concebido ao longo da nossa história, não precisa continuar desta forma, ou ser dessa forma, mas ele foi concebido como uma espécie, na condição masculina, de produzir, de participar da criação material, que eu digo, de suportar as violências próprias e criadas por ele mesmo, a ser o guerreiro que teria que e teve que vencer as guerras, as disputas, e por aí vai. E nesse igualar de coisas, se tornou uma relação com a sociedade muito agressiva. Né? Tiraram do ser feminino as suas prerrogativas maiores dessa escala de valores, em detrimento de uma igualdade complicada. Claro, eu estou fazendo aqui um mero comentário, isso não é um desalento para o futuro, porque tudo voltará à sua dimensão ética, à sua dimensão moral, tanto para o homem quanto para a mulher. Especialmente para o homem ainda mais, porque o homem é um ser que precisa ser sublimado no seu eu. Sair também de um campo, né, muito rude, pelo qual ele exerceu o seu papel ao longo da história. Mas, claro, isso também precisa ter a participação ética, moral, estética do ser feminino, que sempre cuidou muito bem desses elementos. Diferente do que podem pensar nessa relação, o ser feminino sempre teve uma participação importante em muitas decisões na família e na humanidade. Claro que a representação disso é totalmente diferente. Pode até algumas pessoas me contestarem, falar, da onde você tirou isso? Da onde você tirou? O homem sempre foi o tirano para mandar no planeta, usou do machismo, que é tão condenado hoje. Mas não estamos discutindo nesse nível de coisas. Estamos discutindo a importância que o ser feminino tomou nesses valores, nessa escala de valores. A escala maior de valores sempre pertenceu à mulher. E o homem sempre teve que aprender com isso. Gostem da ideia ou não. Ainda que essa atuação social pretendida, que hoje está mais ampliada, né, não tenha sido na medida e na dimensão do justo. Que, obviamente, aí sim pode se falar de igualdade, de justiça, né? Que a gente sabe que não precisa ir longe, dentro do direito, dentro da legislação, dentro do exercer da vida, até bem pouco tempo, isso era muito restrito, né, a mulher, a essa atuação.
Mas a discussão aqui não é isso. A discussão aqui, que não é nenhuma discussão, é só uma reflexão, é justamente valorizar e saber que a maior escala de valores está no nosso aprender nesse sentido, né, com o universo da mulher, da mãe, da professora, né, do exemplo, do maior exemplo, né, da melhor e maior referência, que é o nosso começar da vida, né, a primeira professora é a mãe, a primeira professora que educa, né, está dentro desse universo. Mas, nosso tema aqui continua para nós falarmos da realidade. A realidade, ela difere da verdade. Construímos realidades e não verdades. Isso a gente precisa prestar muita atenção. Até é uma frase de efeito. Os donos da verdade, não somos donos da verdade? Sim. Mas tem algo interessante. Nós não somos donos da verdade, nem a construímos, mas nós somos a verdade. A verdade está em cada um dentro da nossa essência. Isso é muito interessante. Entretanto, essa diferença entre realidade e verdade faz com que nós participamos ou não da verdade. A nossa vontade, ela pode artificializar a verdade criando as ilusões, que aí é a realidade própria de cada um. Podemos e somos levados a repetir ideias preconcebidas e inúmeras delas são falsas. Então, quando eu digo, dentro desse aspecto, desse tema que eu escolhi para falar com vocês hoje, que há uma participação nossa de uma realidade construída, é exatamente esse distanciamento que nós criamos da verdade em torno de nós mesmos. E quando eu falo nós, eu falo de 100% das pessoas, eu não falo de grupos. O lidar com isso difere, sim, dentro desse universo dos 100% das pessoas. Mas todos nós, pelo aspecto emocional, pela forma que nós estabelecemos a nossa relação com a vida, né, a formação que nós tivemos, a formação escolar, a nossa educação e tudo mais, pode resultar na criação de realidades nossas, próprias, que são distantes da verdade. Estar distante da verdade é muito fácil, muito mais fácil do que nós imaginamos. Nós aceitamos a realidade como uma coisa factível, normal, usual, só que a realidade pode ser perigosa quando criada dentro de um regime de crenças. Por exemplo, as pessoas em geral, dentro do senso comum, repetem muitas frases feitas. E muitas vezes eu já perguntei para certas pessoas, mas por que você fala uma coisa que está muito longe da verdade? Não, é só para bater um papo, é só para a gente ter assunto. Bem, pode ter uma certa razão nisso, sim. Só que as frases feitas dentro da realidade criada por cada um de nós, repetidas pela mídia, com fontes diversas, principalmente as negativas, cria essa dura e distante realidade da verdade. Aí podem dizer, bom, mas a gente convive com isso, a gente tem mecanismos de defesa em relação a isso, não é tão trágico quanto você talvez queira nos mostrar. Sim, eu não quero mostrar tragédias, eu quero mostrar reflexões. Viver na realidade, apenas na realidade, não na verdade, te induz a ficar doente. Por exemplo, doença física. Não estou falando nem da mental. A mental é um estágio ainda um pouco mais complexo, mas pode acontecer e acontece com bastante frequência. Historicamente, a gente sabe que nos últimos anos o índice de demência humana foi algo estarrecedor. É que as autoridades não comentam sobre isso, não falam sobre isso, e a medicina psiquiátrica ela está justamente para abafar. Não estou dizendo que o médico psiquiatra participa disso ou
A ciência psiquiátrica faz parte disso, mas ela é usada para esse controle social da demência, que é diferente, inclusive, da própria psicologia. O psicólogo cuida da alma, o psiquiatra cuida do boneco, do ser. E muitas vezes isso não é nem notado pela sociedade, o quanto nós temos, né, pessoas com problemas diversos por fuga da verdade, dentro de um universo da sua própria realidade. Mas vamos caminhar para uma outra reflexão aqui também. Vamos começar só com a questão da patologia física. Então, viver na sua própria realidade o tempo todo, dentro do seu regime de crenças, o que você acredita, o que você não acredita, repetir o negativo que lhe é dito pelos meios de comunicação, por exemplo, isso te faz ficar doente. A doença física vem da psique. Uma psique perturbada projeta, somatiza no corpo a consequência da doença. Esse binômio deve ser gradativamente entendido por todos nós. Se queremos ser saudáveis fisicamente, nós precisamos evitar a construção de um mundo paralelo da realidade pessoal de cada um, que só não fica esquisita ou até esquizofrênica porque é um repetir de manada, percebam isso, isso é o grande perigo. Não é um repetir pessoal. Então, se eu exerço, né, um discurso dentro da negatividade, como ele é, aspas, comprado por aí, então parece até que é normal. Ah, estão reclamando, né, dos preços das coisas, estão reclamando do governo, estão reclamando do índice disso, daquilo, ou viram que aconteceu uma tragédia frente aí a uma questão social de crime e tudo mais, e isso vem e se repete no ambiente da pessoa. Claro, se ela visse isso singularmente, poderia até ser considerada esquizofrênica, esquisita. Nossa, como o cara é negativo, mas não é. Isso que é a cereja do bolo existencial para nós percebermos. E o regime de crenças guarda centenas desses senãos. Quantas pessoas não se repetem na sua realidade tragédias na vida porque passam a acreditar que, a partir do que escutaram da família, dos seus antepassados, sobre o ponto de vista da negatividade, absorveram esse tipo de realidade negativa e deram continuidade às tragédias da vida. E, para piorar, repetem. Como, por exemplo, uma pessoa que teve um relacionamento frustrado. Então, ela pode considerar que nenhum homem presta. E isso é muito comum se ouvir. Ou, ao contrário, um homem que não teve sucesso num relacionamento, considerar que o ser feminino é um ser questionável, um ser perigoso. Aí vem as piadas, vem um monte de baboseira junto com isso, que prejudica. E cria um regime próprio de crenças. E aí cada um precisa lidar emocionalmente com isso e, em primeiro lugar, descartar esse repetir negativo da vida. Porque a pessoa experimentou a dificuldade, em primeiro lugar, ela tem que tirar isso dentro de si e não entender que o mundo é aquilo que ela experimentou. E saber que ela experimentou aquilo por várias razões, que não são consequências do acaso, que não são consequências de um mundo ruim, ou consequências porque existem pessoas ruins, ou pessoas que não dão certo, ou coisas desse gênero. Ela estava envolta a esse padrão vibracional, esse padrão mental de pensamento, e por mais que ela tenha tentado ser feliz, muitas vezes não encontra felicidade. Ao ponto de, muitas vezes, a gente ouvir dentro de certas famílias, com toda a intenção e amor que possa ter nisso, de pais falando para os filhos, que tudo que eles querem na vida é que o filho ou a filha seja feliz. Claro, isso tem algo de bom, positivo, não tenha dúvida. Mas para que esses filhos
para que esses nossos pequenos e grandes jovens sejam de fato felizes, os referenciais deles precisam ser positivos. Como alguém que na família tem um pai que chega em casa esbravejando, falando mal do trabalho, reclamando, pode ter uma noção positiva do trabalho no futuro. É um exemplo. Como pode alguém respeitar um homem de verdade se o seu pai não é respeitado dentro de casa? Porque tem relacionamento conflituoso e desrespeitoso. Ter um relacionamento conflituoso não significa desrespeitoso. Prestem atenção nisso também. São pequenos e grandes exemplos que a gente carrega pela vida. Ou vice-versa. Como um jovem homem pode respeitar a mulher se ele não viu a mãe dele ser respeitada? As suas irmãs sendo respeitadas? E eu não estou falando de violação física, não. Estou falando de palavra, de gesto, de a tal boa educação que nós conhecemos, né? A tal educação que nós conhecemos. Então, o que nós falamos e não formar, de fato, um regime de crenças negativas. O mundo não é o que nós enxergamos, o mundo é muito maior do que isso. E nós temos que nos dar o direito a enxergar a amplitude desse mundo que nós participamos, para que nós possamos transmitir, não só guardar a saúde que a gente possa guardar, né? Evitando o negativo, evitando o pensamento doentio, mas também aquilo que a gente faz pelos outros, pela família. Se nós tivermos experiências difíceis, o caminho é filtrar isso. Isso se fala muito. Processo de filtrar. O trauma do passado não deve, em tese, ser repassado para os que vêm depois. E sim ser filtrado. Nem sempre a gente consegue tudo isso. Alguma coisa a gente carrega, a gente leva. Mas no processo de ascensão, é importante, hoje, depois dessa live, a gente começar a refletir sobre isso, pensar sobre isso. O quanto cada um de nós pode ser tóxico com as nossas idiosincrasias, com aquilo que a gente acha que tem que ser e não é. O tempo todo a gente encontra na sociedade, nas ruas, pessoas que se comportam, se vestem, fazem coisas que não fazem parte da nossa, inclusive da nossa escala de valores. Agora, o quanto nós nos deixamos intoxicar por isso. Porque ter também altos valores, altos conceitos da vida e tudo, não elimina o fato de a gente tratar a toxicidade que a gente pode criar a partir do momento que a gente tem um senso crítico cada vez mais severo, ou apurado, seja como quiser chamar. Então, a nossa ascensão, nosso crescimento depende também desses fatores. Cuidar do que a gente, da forma como a gente entende o mundo. O verdadeiro exemplo do que nós podemos ser, né, está muito, muito na nossa própria atitude. E chamo a atenção de vocês para uma coisa que hoje eu vi, uma pequena live muito breve do jornalista Lacombe, que é um dos homens mais respeitados dentro do jornalismo sério, em que ele chamou atenção para uma lista de conjunções adversativas, que eu achei muito apropriado, e quero realmente reportar ele, né, a minha inspiração para falar de você, para vocês hoje, né, e conjunções adversativas. O que ele quis dizer com isso? É o mas, é o porém, é o contudo, todavia, no entanto, senão, não obstante, ainda assim, apesar disso. E o foco que ele expôs a ideia sobre isso, na qualidade de jornalista sério, é o que nós vemos, por exemplo, na mídia, que nos faz entrar no campo de uma realidade negativa plantada, produzida dentro das nossas vidas.
E aí ele deu exemplo, eu não trouxe os exemplos que ele ofereceu, mas ele foi cirúrgico nisso, foi pontual, ele pegou notícias verdadeiras, mas vou dar o exemplo, depois quem quiser dar uma olhada se isso é verdade, e é. Por exemplo, noticiam que a economia teve uma alta de X%. Isso é uma notícia positiva, uma notícia não só verdadeira, como positiva. Só que na continuação da notícia, mas o Brasil ainda não atingiu determinado nível. O Brasil fechou um contrato gigantesco de exportação, né, com a Rússia, por exemplo, porém, a balança comercial ainda não atingiu, e então percebem o que a mídia faz com cada um de nós? Nós estamos passando por um processo extremamente positivo no país. Claro que começa tudo isso para ser não reconhecido, reconhecido parcialmente, ou ser minado com negativo, por uma ideologia política que não quer realmente o Brasil que a gente está vendo. Eles querem se colocar como governo aqui, destruindo o país. Destruindo o país. E a mídia contribui isso com essas conjunções adversativas, onde você tem uma notícia boa, mas em seguida vem o todavia, no entanto, não obstante. Então vem uma notícia positiva, totalmente positiva, cheia de, né, de luz, só que eles quebram isso e o inconsciente coletivo acompanha e vai guardando, né? Então, assim, poxa, você ia tirar 10. No entanto, né, vou te dar um 7. Ou seja, o brasileiro que consome a notícia nesse nível de coisas, e é praticamente todo mundo que ainda assiste a telinha de vidro e faz uso do que se diz lá, é acometido desse tipo de poluição, de toxibilidade emocional e psíquica. Que é a mesma coisa que dizer diretamente para uma pessoa, olha, você é bom pra caramba, só que, meu, não serve. Ou como eu já disse anteriormente, eu ia te dar 10, mas vou te dar 7 por isso, por aquilo outro. Quer dizer, desconstrói. Por mais que a pessoa esteja no positivo, por mais que a pessoa tenha notícia boa, vem alguma coisa e derruba isso. Derruba o sentimento, porque o subconsciente, já tão poluído e tão judiado pelo negativo, ele vai pegar mais, né, mais um ingrediente tóxico, né, para essa desconstrução. E eu explico isso com um certo detalhamento para vocês, que é justamente a parte da construção da realidade e não da verdade. Aí que forma a ideia inicial que eu falei para vocês, que é a construção da nossa realidade. Bom, o Brasil teve lá um crescimento de X tal, mas, né, não chegou a tal, tal, tal. O que você vai fazer? Você vai pegar essa informação e no momento muito positivo da sua vida, você ou vai ser ingrato, ou vai ficar descontente. Às vezes, dentro da família, alguém quer fazer uma coisa, a esposa chega para o marido chega do trabalho, ela faz aquele carinho, faz aquele gesto bonito, mas ele não consegue ser grato, ele não, porque, né, está tão poluído, né, apesar de receber o bem, ainda terá alguma coisa depois para puxar para baixo, para te deixar no negativo. Mais um exemplo para vocês. Né? Então, às vezes, as pessoas recebem bênçãos, são abençoadas, mas essa realidade construída e realimentada de cada um, dentro de um senso comum de manada, tem o senso próprio, seu senso próprio, na verdade. Deixa um pouco a frase feita. Outro exemplo, assim, que é devastador para o negativo, é a reclamação do tempo. Ah, tá um calor demais, aí chove, ah, tá chovendo. Aí tá calor demais, aí fica frio, ah, tá muito frio.
Isso é recorrente nas pessoas, isso é história. Eu vi meus antepassados, os presentes, e os futurinhos estão aprendendo da mesma forma. O reclamar, reclamar, reclamar. Olha para o céu, veja o tempo como está, o sol maravilhoso, aquele céu de brigadeiro. Ah, vai chover, nós precisamos da chuva. Saia do concreto e vai ver na terra o quanto, né, abençoa o teu alimento que você vai consumir. Mais um exemplo, né, do que é a nossa realidade e do que é a verdade, do que nós de fato precisamos. Para encerrar, eu estou aqui já no meu tempo estourando, eu vou comentar com vocês um experimento muito conhecido que prova que nós criamos uma realidade própria, que é o experimento da dupla fenda na física quântica. O que é o experimento da dupla fenda? Eu já conversei com muitas pessoas, as pessoas comuns ficam totalmente, né, avessas a isso, elas não compreendem, mas é muito simples. O experimento da dupla fenda mostra o quê? Dispararam micropartículas atômicas numa placa onde existia uma fenda, por isso que chama dupla fenda. Uma fenda. Ao disparar essa partícula, ela atravessou a fenda e formou o formato da fenda numa parede atrás desse painel, onde tem a fenda. Então, dispararam essas partículas, elas passaram por essa fenda e formaram ali a marca da passagem delas. Num segundo momento, eles pegaram uma segunda fenda ao lado e colocaram um observador, uma pessoa olhando, e dispararam essas partículas. Pasmem que, ao passar essas partículas pela fenda, elas formaram totalmente uma disposição na parede de trás, conforme a vibração e o pensamento do observador. E isso ele não estava, até onde se conhece a experiência, que eu entendi, se tiver algum físico teórico quântico aí, pode me ajudar a esclarecer, mas até onde eu entendi, esse observador não fazia parte de nenhuma concentração específica, ele só observava a passagem das partículas, mas a observação dele colocou as partículas de forma totalmente diferente daquela ordem da fenda que foi o primeiro disparo. Então, houve um disparo onde a fenda ficou, né, totalmente alinhada, as partículas, e no outro elas ficaram díspares, né? O que significa isso? Materialmente você muda você muda a verdade para uma realidade própria, se você não souber conduzir a sua forma de pensar e sua forma de agir. O experimento da dupla fenda, que é física quântica, no campo da materialidade, porque eram partículas materiais, disparadas por né, um canhão, tinha a capacidade de fazer esse disparo. Então, isso mostra que nós criamos uma realidade, sim, que pode ser tão positiva como totalmente destrutiva. Somente ao observar um fato, somente como observador, você já pode interferir num processo, num pensamento, em alguma coisa que se refere a nós, a nossa realidade. Claro que essa experiência da dupla fenda é uma experiência em laboratório e é um início, né, de uma grande reflexão sobre o que nós fazemos com a nossa própria realidade. Ou construímos uma realidade que muitas vezes se distancia da verdade. Então, eu deixo essa reflexão para nós hoje aqui, para mim também, que eu, tanto quanto cada um de nós, absorvo, né, tudo isso para também contribuir na minha ascensão. Sem ser dono aqui dos fatos nem da verdade, né, mas eu falo com para vocês com carinho, para que a gente possa refletir no que é, de fato, realidade versus a verdade. Verdade, ninguém precisa discutir. Verdade não tem opinião, ela é. E a realidade, tudo pode se modificar. Ainda que, com um esforço consciente, possamos criar, então,
realidades que nós pertencemos, mas de forma ascensional, de forma ética, de forma a produzir e reproduzir o amor incondicional, a nossa participação ética no universo. Que ela vai continuar acontecendo, né? O que eu passei hoje para vocês não é algo que vai ser extinto em relação à quinta dimensão, mas precisa ser consciente, precisa ser conhecido por todos nós, para que a gente saiba de fato qual que é a nossa interferência no processo da vida e da nossa realidade. Sabendo que a gente pode, pela vontade corrompida até, distorcer totalmente a verdade e criar um mundo complicado e que ficaria só para nós sofrermos, adoecermos ou ascendermos. Tudo depende desse binômio. Grato por vocês estarem aqui comigo ao vivo, grato por quem ainda virá nos assistir, grato à equipe da TV Crom, a Cris Landim, Cris de Pascoal, que é a nossa coordenadora geral, e na próxima quarta-feira estarei com um tema aqui para continuar com vocês nessa reflexão para essa ascensão consciencial, que é a nossa busca aqui junto com vocês. Muito grato e até a próxima.